Ok, boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no curso, né, Identidade Eterna. A vocês que nos acompanham pela internet, uma boa tarde. Bom, hoje, no curso sobre o Espiritismo, nós vamos falar sobre a existência de Deus, né, os seus atributos. Mas antes eu gostaria que a gente visse um vídeo rapidíssimo, de 3 minutos, para depois, então, do vídeo, a gente daí entrar no tema Deus. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai diz que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, meu pai achou a minha mãe. Meu pai também me contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias, foi tudo um tal de acaso? Eu falo, você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Ok. Bom, antes da gente iniciar, eu vou pedir para uma pessoa fazer uma oração aqui, né? Vou pedir para o Marcelo, pode ser? Sim? Vamos fechar nossos olhos,
fazer uma reflexão, para receber essa informação, esse conhecimento, tanto do Alexandre, quanto da Ana, quanto da segunda parte dos trabalhos de hoje, para que possamos melhorar a cada dia mais. Ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor que hoje. Que assim seja. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, o vídeo, né? É um vídeo bem interessante, bacana. E nós vamos entrar num tema que gera muita polêmica entre alguns que se dizem ateus ou descrentes, né? Ah, mas não existe e tal. Eu tenho familiares assim também, que, mas prova a existência. E não é algo que você, uma conversa, às vezes de festa de família, e que você vai conseguir, não convencer, mas discutir um assunto como ele merece ser discutido. Porque falar de Deus não é assim, em 15, 20 minutos. Hoje a gente só vai dar aquela pincelada, porque vocês podem ler melhor no Livro dos Espíritos, que ali é a parte filosófica da doutrina espírita, que tem toda uma explicação a respeito da questão de Deus, né, da questão dos espíritos. A Gênese também é bem interessante para quem puder ler. A Gênese faz parte dos livros ali de Allan Kardec. Aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos é o primeiro, que eu aconselharia todos a lerem, para poder um pouco se acercar a respeito do que é Deus, e não de quem é Deus. Porque já fizeram essa pergunta para mim: quem é Deus? Assim, não sei. Quem eu não sei, eu sei o que é, né? Que é a causa primária de todas as coisas. Mas como é que ele surgiu? Como ele... Aí, meu amigo, aí é um mistério que não nos cabe ainda desvendar. A gente não está ainda nesse patamar ainda. Nós ainda estamos ainda muito aquém. A gente não sabe ainda quase, digamos assim, quase nada a respeito do nosso planeta. A cada década a gente está descobrindo coisas novas. A ciência, há 50 anos atrás, era diferente do que é hoje, e assim por diante. A cada 100, a 200, 300 anos, era diferente. Estou regredindo. A gente vai, né? E aí a gente vai percebendo quando que nós vamos descobrindo a respeito das coisas do planeta Terra e de nós. Imagina querer entrar nessa questão, né, de onde veio Deus, de como surgiu Deus. Mas é um tema que é o que eu gosto de discutir, né? Umas 2 semanas atrás, teve uma menina que, numa oratória, lá na escola, ela escolheu sobre Deus, falar sobre Deus. E ela deu uma oratória fantástica. Assim, ela sem ir para o extremo do fanatismo, e sem ir para aquela coisa assim de A mais B é C. Não, ela mediu, e ela falou da questão da fé, falou da questão das provas da existência de Deus, né? Mas vamos lá, e o que diz o Espiritismo? Tá? Bom, o homem, desde que ele se deu conta de que ele vive, de que ele morre, o homem, desde aquela época, bem lá, paleolítico inferior, bem lá, 10, 15, 20 mil anos atrás, quando nós éramos mais parecidos com animais do que com seres humanos, né? Quando nós tínhamos mais pelo, quando nós não sabíamos ainda escrever, e a nossa fala ainda não era a fala que nós temos hoje, nós instintivamente tínhamos ali, né, um instinto de que existe alguma coisa. Existe alguma coisa. Tanto é que o homem começou a criar deuses e deusas. Vou pegar o exemplo dos gregos, para tentar explicar o porquê que aconteciam os fenômenos naturais. Terremoto, tsunami, vulcão, chuva de pedra, trovoada, raio, enfim.
O homem, naquela época, não tinha o Dr. Google, né? Hoje você digita, você tem toda uma explicação de como é que se acontece um terremoto, por exemplo. Hoje nós temos isso. Mas naquela época o homem não tinha como saber. Mas instintivamente ele sabia que existia algo além dele ali, do concreto, tá? Do corpo. E se fosse, como muitos já me disseram que isso é uma questão cultural, a criação de Deus é uma questão cultural, mas, puxa, em todos os povos, em todos, eu estou dizendo todos no sentido de terra, todos, tem isso? Como é que se deu isso? Porque se fosse somente cultural, aí seria um aqui sim, outro lá não, outra coisa que estava em outra coisa, enfim, não, todos eles tinham o instinto que existia algo além, né? Então, obviamente, os gregos começaram a criar os deuses e semideuses, mas dentro desses semideuses aí, deuses, etc., eles tinham um que era Zeus. Não sei se você lembra, o deus do trovão, do raio. Eles tinham um deus superior. E outros deuses também, porque eles acreditavam que a natureza era dividida, os efeitos da natureza eram divididos por deuses. Poseidon, que era o deus dos mares, da água, podia lidar com essa questão, né, das correntes marítimas, etc. Hades, o deus do submundo, da morte, que era o deus mais temido, não preciso nem dizer porquê, né, que era o deus da morte, do submundo, e eles tinham uma explicação na época para isso. Da mesma forma, na Índia, ali naquela região da Índia, os hinduístas, né, com tantos semideuses e deuses, Krishna, né, Buda, enfim. E os nossos índios aqui, com Tupã. Né, com Tupã. Então, assim, estava no homem já essa coisa de existe alguma coisa a mais. E eles tentaram, foram indo, foram evoluindo, nós fomos evoluindo daquele tempo para cá, até onde nós chegamos, né, a Deus. Só que resta ainda as dúvidas, ainda que muita gente acaba entrando assim numa conversa que não tem fim. E também esses ateus ou as pessoas que um dia acreditaram, hoje estão mais descrentes, acabaram, digamos, saindo da lógica da compreensão do que é Deus e das provas da existência de Deus, pelo fanatismo que durante séculos, né, a gente trouxe junto conosco, né, dos abusos que foram cometidos em nome da religião ou de alguma crença XYZ. Então, obviamente, isso se tornou um instrumento para que essas pessoas jogassem contra quem acreditasse na existência de Deus. Eu já escutei muita gente, amigos, falar, mas a religião é o ópio do povo. A religião só traz desgraça, etc. Mas é porque eles estão pegando uma parte e jogando como sendo o todo. Né? Mas na doutrina espírita, os espíritos superiores, quando vieram trazendo esse conhecimento para nós, eles responderam a pergunta de Kardec, que foi a primeira, o que é Deus, como sendo a causa primária de todas as coisas. Essa resposta já responde muitas outras perguntas que possa se fazer a Deus. Não que a gente não possa fazer, mas já nos responde muita coisa. Sendo a causa primária de todas as coisas, ele nunca foi criado, e se ele foi criado, alguém criou ele. Se alguém criou ele, então esse alguém é Deus, e não é ele. Aí você cai dentro daquelas outras filosofias espiritualistas que acreditavam em deuses e semideuses. Mas quando os espíritos responderam para Kardec essa primeira pergunta, Kardec continuou depois a perguntar acerca de como é que se faz, digamos assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Como se faz para provar que Deus existe aqui? E eles responderam
que não há causa, não há a reação, a causa e ação, a reação e ação. Não tem como uma ação não ter uma reação. Estou falando de natureza, não estou falando de coisas passadas. Tudo na natureza, tudo que se constrói, tudo que vem através da natureza, o nascimento de animais, as plantas, e tudo está numa cadeia, tanto na cadeia alimentar, e está tudo tão cruzado, que ali já responde a pergunta de que há algo inteligente coordenando tudo isso. Não é o acaso. O acaso é o acaso. A própria palavra já diz. Pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ir para tudo que é lado. Mas isso não tem uma inteligência. O acaso ele pode se disparar em qualquer lado. Mas essa cadeia da natureza, esse desenvolver da natureza, que já vem de muito tempo, porque se vocês não sabem, se vocês lerem a Gênese, ali há uma explicação de como foi sendo trabalhado o planeta Terra para nos receber. Então, não foi assim que Deus simplesmente chegou ali, olhou e disse, faz a luz, faz isso, faz aquilo, vem o homem, vem a mulher, Adão e Eva, tira a costela do Adão, faz a mulher. Não. Existem períodos que a própria ciência está hoje encontrando as respostas. Houve períodos onde nós não estávamos aqui, e sim começou um mundo microscópico. E aí foram se evoluindo esses microscópicos para algo mais, e foi indo até que veio os peixes, até que veio os répteis, até que veio os mamíferos, e, surgimos nós. Porque o planeta, ele foi preparado. Aí eu pergunto para aqueles que ainda estão em dúvida, como isso se explica? Ao acaso? Então esse ao acaso é o quê? Que inteligência tem esse ao acaso? Porque tudo está conectado, como a menina explicou aqui, é uma célulazinha de nada no meio de bilhões e bilhões e de bilhões de... Né? Como é que isso se conecta? Como é que isso está conectado de uma forma inteligente? Na natureza, a gente vê ali que existe algo inteligente. Não é assim, cada animal vai para cada lado, cada espécie faz o que quer. Não é isso. Tudo está conectado através do instinto, do tipo de alimentação. Um animal alimenta o outro. Essa cadeia alimentar, ela perpassa também pela questão do vegetal. Tem animais que comem um determinado tipo de vegetal, de planta. Depois eles vão lá, soltam, expelem através das fezes, que aí nasce sim a planta novamente, porque se não for isso, já não nasce. Tanto é que o homem está se batendo em muito, apesar da nossa tecnologia, do nosso estudo, tem coisas que a gente depende dos animais para poder obter, porque ainda não conseguimos ainda. Mas como eu explico isso pelo acaso? E tem gente que diz assim, mas vamos pegar pela questão da evolução. Tá, ok. Mas essa evolução tem um parâmetro, ela vai por um caminho. Não é assim, a evolução e vai evoluindo do nada. Mas é questão que a espécie necessita, sim. Isso também faz parte, mas só que isso não tira a questão de Deus. Eu não estou falando aqui daquele Deus que eles criaram durante alguns séculos, algumas religiões, algumas filosofias, daquele Deus que decide se você morre, se você vive, se você nasce com deficiência, se você nasce perfeito, ou aquele Deus vingativo. Não estou dizendo, esse Deus aí é um Deus, esse sim, é construído por nós, que é Zeus, Poseidon, esse sim, esses, tanto os romanos quanto, esses foram construídos, mesmo querendo nós tentarmos chegar nesse Deus, nessa existência verdadeira de Deus, esses sim foram construídos por nós. O Deus do Antigo Testamento, que decidia qual é o povo que morria, qual é o povo que, né? Esse sim. Por quê? Porque esse Deus, ele está encharcado do quê? De instintos humanos. Ele é chão aqui, ó, terra. Esse aí é diferente. Mas esse aqui, que tem toda uma cadeia alimentar, toda uma cadeia de nascimento, morte dos animais, plantas,
e etc., esse Deus aqui, ele existe e a prova está nisso aqui. Tem prova melhor do que isso? Eu não posso chegar e dizer assim, como já me falaram, mas então prova, eu quero ver tu me provar a existência de Deus. Eu disse, olha ao teu redor. Mas isso aqui é o Big Bang. Mas o Big Bang veio de algum lugar. O Big Bang veio de algum lugar. E aí, antes do Big Bang tinha o quê? Como é que alguma coisa vai estourar que explodir se não existe antes? Do nada? Da onde? Explodiu porque ali tinha alguma coisa. E esse alguma coisa foi criado por esse que a gente considera Deus, pela causa primária de todas as coisas. E se você olhar ao teu redor, onde nós chegamos, aí você diz assim, puxa, se nós somos inteligentes, nós que somos humanos, mesmo que a gente, né, não acredite na possibilidade da vida após a morte, mas se nós chegamos onde chegamos, por que não ter um ser que é onipresente, onisciente, etc., que ela vai falar aqui, que são os atributos de Deus. Mas aí eu vou chegar em algo aqui que está presente muito na nossa sociedade, que é o materialismo. Nós ainda somos, de uma certa forma, materialistas e orgulhosos. Porque eu admitindo a existência de Deus, muitas vezes eu fico, puxa, eu admitindo a existência de Deus, e se eu sou orgulhoso, isso fere meu orgulho. Porque eu tenho que aceitar alguém, entre aspas, alguém, né? Algo acima de mim. Só que esse algo que existe, que é o princípio de todas as coisas, não é aquele Deus que eu falei agora há pouco, que é o Deus criado por nós. Quando as pessoas me perguntam assim, mas por que ela nasceu perfeita e ele nasceu com deficiência? Aí nós entramos com a parte filosófica da reencarnação. Porque por aí nós conseguimos entender por que acontecem certas desgraças, entre aspas, no mundo. E aí a gente quebra com esse discurso de que Deus não tem piedade, Deus é ruim, Deus é cruel, porque se ele é bom, como vocês falam, como é que ele deixa acontecer esse tipo de coisa? Aí nós temos que voltar lá na parte filosófica ali do Livro dos Espíritos, para entendermos como é que é esse mecanismo da reencarnação, para que a gente possa entender um dos atributos de Deus. Porque se eu não digo, não, tira a reencarnação, então, meu amigo, então eu não tenho como te explicar. Se tu não quer aceitar que 2 mais 2 é 4, aí nós paramos por aí. Isso que eu estou falando uma coisa exata. Se tu não aceita que 2 mais 2 é 4, meu amigo, então, aí eu vou para o 3 mais 1. Aí tu fica assim, mas é 2 mais 2 é 4. Estou sendo lógico. Se você não vai por aí, isso não tem nada a ver com fanatismo. Fanatismo é outra história. Aí a gente entra num impasse, e é como eu falei, a gente entra numa conversa que não vai ter fim. E vai ser perda de tempo. Né? Então, esse homem que estava lá atrás, trazendo todo esse instinto de que existe algo, chegou hoje no homem e na mulher de hoje, sabendo que existe vida após a morte, existe um Deus. A gente fala Deus, mas assim, é a palavra masculina, né? Deve ser deusa. Mas a gente chama Deus mais pela questão da força de expressão. Mas esse Deus não tem sexo. Se vocês lembrarem, lá no Livro dos Espíritos, e lá diz, o espírito não tem sexo. Olha, se o espírito não tem sexo, e esse espírito foi criado pela causa primária de todas as coisas, obviamente também não vai ter. Nós temos aqui porque precisamos, né, de uma personalidade, precisamos de um corpo, e esse corpo tem a genital, tanto masculina quanto feminina, isso é uma questão biológica. E isso é, mais do que nunca, prova da existência de Deus. Ali que a menina mostrou aqueles mundos, aquelas coisas, puxa, aí você vai vendo. Eu vi um documentário parecido com que o vídeo aqui, que inclusive a Rose trouxe ali, né, que falava sobre se existe ou não existe vida em outros planetas.
Porque, segundo alguns, a Bíblia diz que não. Mas eu entendo de modo diferente. Eu entendo que no segundo livro, que é o livro onde a figura do Mestre Jesus aparece, ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Tanto na questão espiritual, quanto na questão carnal também. Esses bilhões e bilhões de planetas e estrelas, não tem nada. Não existe nada. Aí você começa a pensar. Mas eu diria que o checkmate é a questão da reencarnação. Pela reencarnação você começa a conceber uma lógica, e aí você consegue entender melhor essa figura de Deus e começa a desconstruir aquela figura que muitas vezes a gente é colocado para nós, né? Acreditando que esse Deus, ele joga um xadrez conosco. Ah, mas se Deus quiser, tu vai se curar. Eu já fico assim, quando alguém fala isso para mim. Mas como assim? Quer dizer que então, para uns Deus não quer? Não. Se você vê pela questão da reencarnação, você vai entender. Deus não joga um jogo conosco, que nem Zeus, que os gregos acreditavam, né? Deus não joga. Porque senão ele seria tão humano quanto nós. Nós jogamos, e como julgamos, né? A Ana, uma velhaca. A Ana é velhaca. Passa a perna em todo mundo. Ó, já julgamos. Mas Deus não julga. Para que ele vai julgar? Essa coisa de, né? Para que ele julga? Aí não tem um porquê. Mas vamos lá, voltando aqui. Nessa questão aqui que eu estou falando da natureza. Será que o acaso poderia construir isso? Quando teve uma vez que fizeram uma pesquisa no século XVII, eu acho que foi, eu não lembro bem a data, as larvas da mosca, eles não sabiam de onde é que provinham isso. Eles começaram a botar uns panos lá, umas coisas lá, para a coisa surgir dali. Eles achavam que surgia do pano podre e tal, mas depois é que eles foram descobrindo que as larvas vinha de uma mosca. Mas até então, eles achavam que isso vinha de uma outra coisa. Que não vinha de um... né? Então, para vocês verem como tudo está interligado. Nós somos que nem uma rede de pesca. Nós não somos uma peça fora da natureza. Esse é o orgulho nosso, falando mais alto, dizendo que nós somos superiores e os outros animais, etc., são inferiores no sentido que nós podemos modificar, nós podemos matar, nós podemos fazer o que quiser. Não, nós fizemos parte dessa cadeia. E se essa cadeia ela é desestruturada por nós, isso nós vamos sentir através da ação e reação. Por que o mundo está tão poluído? Por que o mundo está a perigo de entrar num colapso? Porque nós temos o livre-arbítrio. O que faz Deus, então? Deixa eu seguir. O que é para ele um planeta a mais, um planeta a menos? Se existem bilhões, trilhões de planetas e estrelas. Ali, some aqui o planeta Terra, essa rapaziada que está aqui vai para outros planetas, vai para um outro aprendizado e nasce outras e outras terras. Planetas terras. É que nem eu digo, o que é a morte para os espíritos? Todos eles falam, eles não sabem o que é morte, é uma palavra que não existe para eles. Para nós existe. Para nós é forte. Aí a gente, né? Mas para os espíritos, o que é morte? Não existe, é uma palavra que eles não usam, porque não existe morte, existe vida, e Deus é vida. Então, a doutrina espírita responde essa pergunta com muita propriedade. O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. De onde ele veio, não nos cabe ainda esse conhecimento. Não estamos ainda no patamar de evolução para entender a complexidade de como surgiu tudo. Ainda não estamos nesse patamar. A gente não consegue nem nos entender.
Imagina isso tudo aqui que o vídeo mostrou. Esse vídeo que eu assisti, que um dia, se puder, eu quero trazer para vocês darem uma olhada. Ele é um pouquinho demorado, mas ele é legal. Quando eu vi aquilo tudo, eu pensei assim, meu Deus, eu me senti assim, o tamanho de um grão de mostarda. Pequeníssimo, ou até menor. E nós estamos numa cadeia que disse, gente, não é impossível não existir uma inteligência suprema. Não tem como. E aí a espiritualidade vem também trazendo que eles estão aqui, eles estão vivos, existem as cidades espirituais, existem os locais aí em vários planetas, dando depoimentos. Então é difícil. Claro que existem aquelas pessoas que não adianta. Eu tenho parentes meus que, por mais que eu tente explicar, por mais que eu mostre os livros, a parte filosófica da doutrina espírita, que eu fale sobre reencarnação, que eu entre na questão de biologia e tal, que eu explique todo esse emaranhado que parece um emaranhado, mas que na realidade é tudo interligado e muito bem feito, eles vão dizer que não existe. Mas aí eu disse, então, vocês é que tem que provar que não existe. Não eu tenho que provar que existe. Prove que não existe. Prova que isso aqui é fruto do acaso. Ah, mas é porque a ciência, ela vai por dois caminhos. Tem um caminho materialista e tem aquele caminho que é um pouco mais espiritualista. Quando eu digo espiritualista, eu não estou falando no sentido de religião, de dogmas, não. Ele vai pelo caminho que ele sabe que existe alguma coisa além da matéria. Porque não tem como conseguir num laboratório produzir algo ali sem que esteja dentro da questão da cadeia biológica. Eu posso, por exemplo, a partir de uma semente, uma árvore, a partir de um sêmen ou de eu posso produzir uma espécie. Mas se eu não tenho sêmen, se eu não tenho a semente, como é que eu vou fazer surgir? Eu não consigo. Eu posso robotizar, eu posso criar um robô. Mas não é o natural, não é essa cadeia aqui. E aí? Mas aí é onde alguns ficam achando que o homem é quase um Deus, porque ele cria. Mas isso é nosso, é nato, foi dado por Deus, a inteligência. Basta agora a gente decidir por qual caminho a gente vai. Né? Então, gente, quando alguém pedir provas para vocês, faça o seguinte, olha ao teu redor, analisa, não só olhar, porque olhar por olhar, qualquer um de nós aqui pode fazer, mas analisa de onde vem tudo isso, e como as coisas estão tão entrelaçadas e tão bem feitas. Agora, se tu apelar para a questão de crimes, etc., isso aí faz parte da nossa evolução. Aí a gente entra naquela questão quesito reencarnação. Aí nós vamos entender melhor ainda. Então, ok? Agora nós vamos para os atributos da divindade. Com a Ana agora. Boa tarde para todos. Então, vamos começar primeiro para a gente entender, então, o que seriam esses atributos, né? Então, quando a gente fala de atributos de uma pessoa, a gente está falando de qualidades dessa pessoa, né? E aqui, especificamente, falando dos atributos de Deus, então, seriam as qualidades que transcendem de Deus, né? Para a gente compreender um pouco sobre tudo que o Alexandre comentou aqui no começo. Então, o que é esse ser, essa entidade tem, assim, de tão especial ou superior, né? Então, lá na pergunta 10, né, o Kardec questiona, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E aí os espíritos respondem, não. É um sentido que lhe falta, né? Nesse momento de evolução que nós temos aqui na Terra, a gente ainda não tem esses registros, não tem esse conhecimento para compreender a natureza íntima de Deus. A gente precisa evoluir muito ainda para chegar nesse patamar. Aí, seguindo, né, ele questiona, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade, isso tudo que a gente comentou aqui, então, de onde viemos, para onde iremos, né? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e a compreenderá.
E aí o Kardec ainda faz um comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Ou seja, né, comparamos muitas vezes Deus conosco. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Compreendemos o quê? A nossa evolução, para chegar a entender Deus ainda, nós precisamos ser menos materialistas, como o Alexandre comentou antes. Aqui na Terra nós estamos muito mais preocupados com as questões relacionadas à nossa vida, a conta que eu tenho que pagar, o e-mail que eu tenho que mandar, o carro que eu quero ter, as coisas que eu almejo. E chegar perto de Deus, né, significa transcender tudo isso, né, vai muito além disso. Aí na questão número 12. Se não podemos, então, compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições, então? E aí eles respondem, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, como a gente está falando, essa ilusão que a gente tem hoje, tanto o material da posse quanto a vaidade que nós vivemos hoje no mundo, ela dificulta muito essa compreensão. Para que a gente consiga alcançar tudo isso, então, esse ser, tudo isso que o Alexandre comentou antes, a gente precisa desapegar. Quando a gente fala desapegar, aqui é tudo, dos bens, até dos nossos conceitos, até às vezes os pré-conceitos que a gente tem, como ele falou, né, que algumas pessoas não acreditam em Deus. Mas por que você não acredita, então, que existe um ser superior? Às vezes até uma barreira que a gente cria, né, de aceitar que pode existir isso. Até essa barreira a gente tem que eliminar para que consiga compreender. E também acho que é limpar os nossos olhos, né? E limpar os olhos é exatamente isso, é olhar de outra forma, dar essa oportunidade de entender o conceito. Então, na questão 13, ele, né, fala, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, várias características, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E aí os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. E aí ele prossegue. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só, menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, claro que ele não está no mesmo nível que nós, ele tem que ter um nível superior. Então, todos esses problemas que nós passamos aqui hoje, as dificuldades que nós temos, ele não tem mais, porque se eu tivesse, ele não estaria, né, não seria considerado Deus. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês, então, desses atributos de Deus, que ele cita ali na questão 13. Então, primeiro ele comenta que Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior. Então, é assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus é eterno. Existiu sempre. Como o Alexandre comentou, a gente não consegue conceber nem determinar quando isso iniciou. Porque a nossa história, né, aqui nós temos conhecimento, isso tudo já existia. Mesmo considerando essas questões da ciência e tudo isso, mas a gente não consegue compreender isso. Outra característica dele é que ele é imutável. Se ele estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, essa harmonia, né, que nós temos hoje no planeta Terra, ela existe por conta disso. Muitos de vocês com certeza devem estar pensando, mas que harmonia que você está falando, né, com todos esses acontecimentos, essas guerras, né, tanto ódio, tanta falta de amor que a gente vê hoje nas pessoas. E isso é o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, não o que ele deixou para nós, né? A lição que ele deixou para nós, a máquina humana, o corpo que ele deixou, é tudo perfeito. Nós é que não estamos fazendo bom uso de tudo isso, né?
Também ele é imaterial, quer dizer, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, que é o que nós temos aqui, né? Então, por isso que ele é absolutamente invisível e intangível a qualquer percepção nossa. Nós não conseguimos ter um conceito, não conseguimos imaginar, não conseguimos alcançar o que ele significa, porque nós não temos essa noção aqui, né? Com um microfone, como um carro, enfim, como tudo. A gente não consegue ter essa concepção de como que seria Deus. Ele é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder no ordenamento do universo. Então, não pode existir outro Deus do mesmo nível, né? Porque se houvessem dois, e aí alguém tem que ser o fim de tudo, né? Como o Alexandre falou, nós criamos esses deuses que a história conhece, mas ele é soberano e único. É todo-poderoso porque exatamente ele é único. Se não tivesse soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa que ele. Provavelmente, se ele não fosse, né, então a gente teria a concepção de outro Deus superior a ele. E também ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Em tudo e em toda parte aparecem a justiça e a bondade de Deus, na providência com que, através das leis perfeitas, assiste às suas criaturas. Nós estamos sempre sendo assistidos aqui, mas o nosso livre-arbítrio é que nos leva aos caminhos. A gente tem consciência plena que, se nós tomarmos uma decisão de beber e dirigir, a gente pode acabar se acidentando e pode acabar levando uma outra pessoa à morte. Eu tenho consciência que, se eu ter uma arma, eu posso acabar ferindo outra pessoa. Então, ele é soberanamente justo e bom conosco, mas é as nossas escolhas que podem nos levar para os caminhos errados. Então, conhecendo os atributos de Deus, a gente tem um pouquinho desse conhecimento do que seriam os atributos de Deus, a gente tem essa possibilidade de trabalho de esperança, que estudando, conhecendo, a gente vai progredir e evoluir espiritualmente. E evoluindo espiritualmente, quem sabe um dia a gente vai poder chegar perto, né, de entender melhor o alcance e a magnitude de Deus, de compreender esses atributos e essa essência dele. Como o Alexandre falou, nós estamos falando aqui numa visão espírita, então nós acreditamos que após algumas encarnações, quem sabe, por merecimento, né, nós não precisamos mais estar aqui no planeta Terra, a gente pode estar num outro planeta superior, quem sabe, mais perto de Deus. Cabe aqui também, queria só deixar para vocês, como o Alexandre comentou antes, que também temos outras filosofias, não só, aqui a gente está falando do que a gente entende dentro da doutrina espírita, mas também existe uma outra doutrina, que é o panteísmo. E o panteísmo entende haver uma identificação total entre Deus e o universo, como uma realidade integrada, ou seja, ele afirma que o universo, natureza e Deus são a mesma coisa. Eles não entendem que Deus seria um espírito separado. Mas, no Livro dos Espíritos, ali na questão 14 a 16, ele nos fala um pouquinho sobre isso. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma suprema inteligência, seria em grande o que somos em pequeno. A matéria se transformando sem cessar, se ou fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades da humanidade. Falta-lhe um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Então, o Espiritismo nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa superior de todas as coisas. Então, ele não tem como estar com tudo se ele é o Criador. E também queria falar com vocês um pouquinho sobre a providência divina. No livro A Gênese, o Kardec conceitua a providência divina como a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Então, ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a sua ação providencial. Seria também a sabedoria suprema de Deus, com a qual ele governa todas as coisas e todas as pessoas. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? E aí tem a resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam.
Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Ele foi o criador de tudo, então ele se preocupa com tudo. Desde os animais que a gente pode considerar mais ínfimos e desnecessários, como um inseto, até nós, seres humanos, que deveríamos, teoricamente, ser a criação mais perfeita dele, né, para cuidar de tudo isso. Aí na questão 964, ele continua indagando. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele, pensando em tudo que ele tem que se preocupar na grandeza dele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violai, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são as consequências dos excessos, que é o que a gente estava comentando antes do livre-arbítrio, né? Está muito ligado ao livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter consciência do que estamos fazendo aqui e as consequências dos nossos atos são em virtude disso. Não é Deus que vai nos punir ou nos ajudar por conta disso. Também, a própria questão 258 do Livro dos Espíritos, falando um pouco agora dentro da doutrina espírita, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um plano reencarnatório. Então, entendemos que quando eu estou voltando para cá, eu tenho uma missão a cumprir. Então, está dizendo aqui, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como também o caminho do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem, que são os nossos atos. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expor a ele, porque o que considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então, sabemos o caminho que nós precisamos seguir. Sabemos as normas básicas, que a gente pode voltar até lá na Bíblia mesmo, os 10 mandamentos, né? Respeitará o teu próximo, não cobiçará, tudo isso a gente sabe. Então, por que é tão difícil a gente praticar isso? É tão difícil a gente sermos pessoas educadas, né? Pessoas amorosas. Tudo isso, quando nós reencarnamos, nós temos todas essas possibilidades abertas. São as nossas escolhas que vão nos direcionar. Não é Deus que vai ser bom ou ruim com a gente, como o Alexandre falou antes. Não. É a minha escolha que vai me dizer para que caminho que eu vou. Então, Deus, como a gente pode perceber, ele está em toda parte, observando tudo, todos, né, para nos amparar, para nos ajudar, para nos intuir. Nós estamos todos ligados por pensamentos e energias. As boas ações se ligam a boas ações. E as energias ruins também se ligam e também criam, né, uma onda magnética que acaba nos atraindo. Deus se ocupa com todos os seres que ele criou, independente do tamanho ou da importância, como eu falei antes. Não importa se é uma formiga ou se é um elefante. Ele está cuidando de tudo ao mesmo tempo que tudo tem um encaixe perfeito. Tudo tem uma utilidade, uma serventia, como o Alexandre falou. Os animais, os seres humanos, tudo tem a sua importância. Tudo foi disposto para o bem de seus filhos, desde as mais elementares providências para a manutenção da vida orgânica, até a faculdade do livre-arbítrio, que dá ao homem a possibilidade da conquista consciente da felicidade. As dificuldades que nós enfrentamos ao longo do caminho são verdadeiras oportunidades de progresso espiritual. Então, em vez de nós reclamarmos quando nós temos uma dificuldade, sim, claro, com certeza, no primeiro momento você vai ficar irritado, isso é normal, mas a gente tem que ver que essa dificuldade pode ser um grande progresso para a gente. A gente tem que buscar compreender o que essa dificuldade está nos trazendo e aprender com ela também, que é o mais importante. O que nós podemos concluir com tudo isso, então? Deus, com certeza, existe, como nós iniciamos aqui, não, claro, daquela maneira que a gente tem costume de ver, de barbinha branca, né, bonzinho, bom velhinho, não é isso, né, que se
idealiza, né? Na verdade, ele não é uma pessoa, como a gente começou falando aqui. A gente pensar, como o Alexandre falou, em toda a natureza, no próprio corpo humano, que é uma máquina perfeita, quem poderia ter criado isso? Né? A ciência ainda não consegue nos dar provas concretas, né, de que isso começou por alguma coisa que não por esse poder, né? Sua essência está contida na humildade, na justiça e na bondade. Portanto, então, nós devemos aprender com as lições dele, esses atributos dele, que muitos desses atributos que nós colocamos aqui, nós também podemos tentar usar no nosso dia a dia. E parte do nosso progresso, para que a gente alcance um dia, quem sabe, um pouco da magnitude dele, é a evolução, é o aprendizado, é o dia a dia. Temos que estar dispostos a aprender, a cair, levantar e seguir em frente. Seria isso, pessoal. Obrigada. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a gente, seria mais para o Alexandre, claro, na verdade, né? Que vocês não vão perguntar para mim, vocês vão perguntar para ele, né? Claro.